boas tardes, meu amigo governador, meu bom amigo, há muitos anos já. É verdade, é verdade, fomos porta-vozes muito tempo. Agora estamos aqui, você como presidente, muito obrigado. Com licença. Por causa de não termos tido muito tempo, Quando foi o pecado, veio aqui eu procurei o outro. Você vai dirigir a Malange. O que esteve a conversar com o senhor? Ora, muito boa tarde. Dizer que foi com uma satisfação que passamos por cá. Como é habitual, nós apresentamos sempre os cumprimentos de cortesia aos governadores provinciais, que neste caso, para além de ser o representante do Estado em Malange, é também um amigo de muitos anos. Nós fomos porta-vozes de um e do outro lado durante muitas fases do processo de paz e foi a oportunidade de retomarmos uma amizade, já há muito tempo que não o via, portanto a pessoa de Sr. Guantacanaua, e tivemos também a oportunidade de trocar algumas, diria, de conversarmos sobre a província, os desafios do país, e também a cerimónia que nos trouxe a Malange. Nós estamos cá a convite da Presidente da LIMA, que aqui se encontra, a Organização da Mulher Angolana, que comemora hoje, portanto não é amanhã, hoje, 49 anos da sua fundação, a importância do papel da mulher na nossa sociedade, a participação da mulher sempre nos desafios políticos, nos desafios da consolidação do Estado que pretendemos democrático e de direito. Portanto, foi uma boa conversa. Qual é a percepção que faz da realidade socioeconómica da província de Malange? Bom, nós chegamos há pouco, mas nós acompanhamos o cenário nacional. Eu penso que não é novidade, nós vivemos uma realidade nacional difícil. Os desafios económicos acentuaram-se, há uma grande problemática no desafio de uma crise social também. O Covid veio-nos trazer ainda mais problemas e hoje temos uma absoluta necessidade de, se for possível, da nossa própria iniciativa, darmos exemplos de diálogo institucional que muitas vezes não funciona tão bem. Eu penso que é bom, exemplos destes como aqui, demonstrar a um país que vive um conflito grande que a diferença não separa. Nós temos que nos habituar a olhar para aqueles países verdadeiramente democráticos, onde as oposições fazem oposição dentro de um quadro democrático e o poder que governa deve sentir estas realidades também como algo normal. E a UNITA tem, efetivamente, um projeto de alternância para 2022, numa lógica democrática. Isto deve ser visto como normalidade. Portanto, nada de extraordinário. E como encontra as estruturas do partido na província? Nós, tal como dizia há pouco, o quadro de Malange não é tão diferente do quadro do país. O desafio do desemprego, um desemprego que atinge fundamentalmente a juventude, o desafio, enfim, económico de uma crise que se acentua, os problemas enormes também ligados aos problemas da corrupção, que são muito graves, que atingem quase nós todos, e os aspectos da democratização efetivos. São desafios que nós não devemos copiar muito Luanda. Eu estou a falar aqui com os seus jornalistas, espero que os jornalistas de Malange tenham uma postura em relação ao quadro democrático diferente dos jornalistas de Luanda, que têm dado um péssimo exemplo naquilo que é o quadro do contraditório, naquilo que é o quadro da pluralidade, naquilo que é a censura que fazem efetivamente aos partidos da oposição, nomeadamente à UNITA, ao Presidente da UNITA. E o facto de aqui estarem, eu faço votos que saia, porque o cidadão precisa da vossa intermediação para estar informado. Sobre os desafios do partido, necessariamente não são desafios muito fáceis. Nós também somos a consequência da realidade do país, no âmbito daquilo que temos como uma crise enorme, de âmbito económico principalmente. Nós temos um desafio de mandato
e espero que o mandato me permita, no momento da transição, dizer que deixei obra e, portanto, nós passamos, ficam as instituições. Esta é uma realidade que nos deve trazer com muita tranquilidade. Não pensarmos que nós permanecemos intemporais. Não é assim. E a UNITA tem um quadro de consultas regulares dos mandatos que são definidos e que devem ser renovados com regularidade, na pluralidade. E, portanto, este é um desafio que nós abraçamos também há bastante tempo e que a UNITA o abraçou regularmente. Nós estamos a falar num quadro de uma eleição com pluralidade. Aqui a Presidente da Lima foi eleita recentemente num quadro de concorrência plural e são exemplos que nós temos que trazer para o país, sem grandes perturbações. Falou em corrupção. Quais são os passos, qual é a opinião da UNITA em relação aos últimos acontecimentos que o país registra? Muito tristes, devo dizer, extremamente graves. Não é normal, não é mesmo normal nós vermos dinheiro calculado por quase toneladas, dizer mesmo assim, falar-se de contentores de dinheiro. Isso não existe nos países que funcionam regularmente. Isto significa que vivemos um país onde se escapa o quadro do funcionamento regular institucional. Alguém que detém malas e malas de dinheiro fugiu ao controle dos órgãos normais, comuns, e depois não consegue justificar, em função dos seus ganhos, também aquela concentração. Isto significa que há uma falência das próprias instituições a muitos níveis. Mas não é novidade, devo dizer, aqui ninguém também se deve mostrar muito surpreendido. Só espero que a Justiça tenha a condição e a capacidade de procurar a responsabilidade e exercer a justiça, que é outro dos desafios que nós não temos. Eu vi, por exemplo, as demissões ilustres que ocorreram na Presidência da República, mas não sei se essas demissões vão corresponder à responsabilização, se estão ligadas ou não ao quadro da corrupção. Portanto, o país não sabe. Não foi dito porque é que aqueles generais todos foram demitidos. Não foi dito. Nós deduzimos que tem a ligação, porque a ocorrência envolveu um militar do regimento presidencial. A verdade é que é preciso comunicar mais, é preciso comunicar com mais verdade, e a PGR também deve fazer o seu trabalho com mais transparência. E a verdade é que aquilo que nós estamos a ver, a ideia é que depois ficam cozinhados. A TPA faz uns programas em que sabe mais que a PGR e nos mostra um quadro diferente do que o governador do Banco Central diz. O programa da TPA disse umas coisas, o governador do Banco Central desmentiu-as. Então, onde é que ficamos? Então, é preciso transparência, responsabilidade, porque senão nós não temos país para construir. É preciso dizer que os dinheiros envolvidos são dinheiros de tal forma volumosos que se comparam ao total dos empréstimos e dos fundos de assistência do FMI ao país. E ninguém pode ter esta detenção tão grande de massa monetária de forma irresponsável. E mais ainda quando isto vem de instituições relevantes que conduzem os nossos destinos. Portanto, é preciso corrigir, é preciso responsabilizar, é preciso termos um país construído com o funcionamento das instituições que se complementam, que se fiscalizam, porque de facto é este papel que também tem falhado. Se as instituições de fiscalização funcionassem, estas questões não ocorriam, de garantia absoluta. Portanto, as CPIs na Assembleia Nacional devem sair da gaveta, porque enquanto elas forem para as gavetas, nós não temos um país com um funcionamento democrático, muito menos regular. Então, meus bons amigos, muito obrigado. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Contexto histórico. É importante.